Olá, ouvintes! Bem-vindos à segunda temporada do VegCast. Eu sou a Bárbara Santana e eu já tomei minha B12 hoje. Eu sou o Anderson Quadros e eu esqueci de tomar minha B12 por falta de B12. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a vitamina B12 e essa foi uma das sugestões de um dos ouvintes do VegCast. A B12 não é a banana de pijama de número 12, tá? É uma vitamina e muito erroneamente as pessoas falam que essa vitamina vem da carne. Eu não vou saber explicar o porquê, por isso que a Bárbara tá aqui. Bárbara, a vitamina B12 ela vem da carne? Então, ela não vem necessariamente da carne. A vitamina B12 ela é produzida por bactérias que cobrem a superfície da terra. Então, os animais que vivem em pastos, eles acabam comendo essas bactérias quando eles comem o capinzinho e tal, e armazenam em seus tecidos. Então, o ser humano vai lá e consome essa vitamina por intermédio dos animais. Ah tá, isso para animais que pastam, que estão lá e consomem capim. Mas e animais que vivem em regime de confinamento? Por exemplo, o gado americano, que 90% é confinado. Grande parte desses animais vivem em confinamento, então eles recebem rações que são fortificadas com essa vitamina e outras vitaminas. Então quer dizer que o animal toma suplemento de B12 assim como a gente. Na verdade, a única diferença é que a gente pula uma etapa. Isso, exatamente. E até quando eles vivem em situações de confinamento, muitas vezes em situações precárias, né? São situações de muita sujeira. E como ele tá ali preso num lugar bem pequenininho, onde ele acaba defecando e urinando, ele acaba tendo mais contato ainda com essas bactérias. Entendi. E só os vegetarianos que precisam suplementar B12? A pergunta também, eu vou ampliar um pouquinho essa pergunta. Todo vegetariano precisa suplementar B12? E somente eles precisam suplementar B12? Eu te pergunto isso a exemplo do meu pai, que come carne, e não é pouca carne, mas tem a B12 baixa. Sim, todo vegetariano precisa suplementar B12, mas é algo muito individual. A gente precisa fazer um exame de sangue para ver como está o nosso nível de B12, porque a gente acaba armazenando um pouquinho também, né? Só que estudos populacionais mostram que vegetarianos estritos tendem a ter níveis mais baixos de B12 do que ovolactos vegetarianos e onívoros, mas isso não significa que os onívoros tenham níveis ideais de B12. No Brasil, pelo menos 50% dos brasileiros que comem carne apresentam níveis insuficientes de B12. Caramba, então significa que, por exemplo, uma pessoa que come carne, mas tá nesse 50% da população, eles precisam, como qualquer vegetariano ou vegetariano estrito, fazer a suplementação de B12 diária. Sim, muito assim por falta de informação, as pessoas acabam nem dosando essa vitamina, e como a falta dessa vitamina, os sintomas são muito similares à anemia, isso acaba ficando um pouquinho mascarado ali. Então, cansaço, fadiga, formigamento nas pernas. Os próprios médicos acabam nem pedindo para as pessoas para dosar essa vitamina, e isso é um equívoco muito sério. E se eu quiser, por exemplo, poxa, eu quero medir meus níveis de B12 e quero uma recomendação porque eu imagino que a suplementação ela não é igual para todo mundo, né? O nível assim da quantidade de vitamina que eu tenho que ingerir diariamente. Que profissional eu procuro? Um nutricionista ou um médico. O nutricionista também pode prescrever a suplementação via oral, né? Por cápsulas ou gotinhas. E o médico, geralmente, ele prescreve a suplementação injetável intramuscular. Só que essa, até a gente vai comentar isso mais pra frente, a intramuscular, ela faz os níveis subirem muito rápido, mas eles caem muito rápido também. Até a urina fica rosinha e tal. Então, assim, pra quem tá com uma deficiência muito severa, é indicado a intramuscular para os níveis subirem rápido e aí mantendo com a suplementação via oral. Então a B12 é uma manutenção ad eterno, então eu vou ter que tomar para sempre. Não é uma coisa que, vou tomar aqui uma dosezona de B12 e vou ficar tranquilo pelo resto da minha vida. Não é assim. Não, tem que ir tomando sempre. Assim, se você se preocupa com a tua saúde, é legal tomar sempre. Claro, por exemplo, a gente tá tomando a suplementação, faz exames de 6 em 6 meses e vai vendo, agora tá bom o meu estoque de B12, então eu posso diminuir a dose, mas eu tenho que continuar tomando. Tá. E existe alguma fonte de B12 que não seja uma cápsula, que seja, sei lá, um alimento que não seja de animal, por exemplo? Eu já ouvi falar que talvez tenha algas, alguma coisa assim.
Tem uma coisa comprovada cientificamente? Tem, só que alguns alimentos são fortificados com a vitamina B12, por exemplo, as bebidas vegetais são fortificadas, a levedura nutricional que a gente consome às vezes, mas não são fontes seguras. A gente não pode consumir isso achando que isso vai manter os meus níveis bons. São fontes que contêm um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas não são fontes seguras. As únicas fontes seguras de alimentos que contêm essa vitamina são os alimentos de origem animal, as carnes, ovos, leite, laticínios no geral, mas como a gente comentou antes, muitas vezes são fortificados também. Então não é algo natural que esses alimentos possuem. A vitamina B12 vem de bactérias e quando não está em nível legal nesses alimentos, eles são fortificados. Entendi. Então, o ideal mesmo é procurar um nutricionista, um médico, fazer o exame, verificar os meus níveis e daí, conforme a prescrição do meu nutricionista ou do meu médico, um profissional habilitado, não sair por aí tomando por conta, daí eu vou mandar manipular ou vou comprar na farmácia, né? Precisa de receita? Precisa se for mandar manipular o suplemento, aí precisa, mas se tu for comprar na farmácia, não. Só que, assim, né? A primeira vez que eu tomei vitamina B12, eu comprei na farmácia as cápsulas e fui tomando, só que não adiantou de nada, assim, porque era uma dosagem muito baixa. Então, a nossa recomendação é procure um nutricionista ou um médico, faça os exames e, se precisar, tome o suplemento manipulado. Se eu sou ovo-lacto vegetariano, existe a possibilidade de eu não precisar de B12 pela B12, como você comentou, ter nos leites, ter no ovo e tudo mais? Sim, quando tu está consumindo fontes seguras de vitamina B12, provavelmente não precisa. Mas como a população já tende a ter esses níveis baixos, por exemplo, nós, quando a gente consumia carne, provavelmente a gente tinha níveis baixos já. Que é o que acontece com a maioria da população. Então aí tu já tá com níveis baixos, aí tu para de comer carne, tá consumindo só laticínios e ovos, o nível vai ficar baixo ainda. Então o ideal é tu fazer um exame e só assim tu consegue saber se tu precisa suplementar ou não. Não dá pra dizer, ovolactos não precisam suplementar. Isso é muito individual, vai muito da absorção de cada indivíduo. Entendi. Quando a gente já nasce com algum estoque de B12, alguma coisa assim que a gente vai consumindo com o tempo e daí depois a gente vai repondo com alimentação ou suplementação, no caso, ou não? Sim, até as nossas próprias bactérias do intestino produzem, isso a gente vai falar no próximo tópico, só que não é num local que a gente consegue absorver, então a gente mesmo produz essas bactérias, mas a gente não consegue absorver, então a gente tem um estoquezinho. Tá. Então como é que ela é absorvida? Bom, primeiro então a vitamina precisa ser liberada do alimento, então a pessoa vai lá, consome um pedaço de carne ou um copo de leite, e o ácido gástrico do nosso estômago vai ser responsável por liberar essa vitamina do alimento. Então, até um ponto importante é que quem toma antiácido pode ter uma dificuldade para obter essa vitamina. E também as pessoas acima de 50 anos apresentam uma redução na produção desse suco gástrico, então também dificulta um pouquinho a absorção dessa vitamina. Bom, depois que ela é liberada, ela vai precisar se ligar a um composto produzido pelo nosso estômago que se chama fator intrínseco, para então ela poder ser absorvida. Quando ocorre essa ligação da B12 com o fator intrínseco, a vitamina então pode ser absorvida de forma eficaz no final do intestino delgado. Só para ficar claro, o intestino delgado vem antes do intestino grosso, né? No intestino grosso, a gente produz a nossa própria vitamina B12, mas como ela é absorvida no final do intestino delgado, a gente não consegue absorver a nossa própria vitamina. Entendi. Na verdade, tem um erro de projeto do corpo humano, né? Sim. Tá. Digamos que eu, independente se sou vegetariano ou não, eu tenho meus níveis de B12 baixos e eu não tô nem aí pra B12, eu não vou consumir B12, né? Eu vou, dane-se essa vitamina. Né? Ela não é muito famosa, então não é importante. O que acontece comigo? Os sintomas são sentimento de cansaço, tu sente muita fadiga, tu não fez nenhum esforço físico muito grande, mas se sente cansado, já acorda cansado, sente muita dor de cabeça, formigamento nas pernas, cruzou as pernas e logo depois já tá sentindo que tá formigando, isso é um sintoma bem comum. E assim, né, esses são os sintomas que aparecem no início da deficiência. Mas se ela for uma deficiência mais prolongada, que tu não tá dando muita bola para essa vitamina, pode acontecer alterações no sangue, como anemia, mas aí não é a anemia ferropriva, que é em decorrência da deficiência de ferro, é a anemia megaloblástica, que a gente vai falar depois. Se você tá ficando confuso com esse monte de nome complicado e falar sobre anemia de ferro e tudo mais,
ouça o nosso episódio sobre proteínas, que daí a gente fala um pouquinho sobre o ferro. A gente fala? Fala Não me sim. lembro. Tu não lembra do episódio, mas sim, a gente fala sim sobre ferro, tá, pessoal? A gente fala sobre ferro, ferro M, absorção do ferro, que daí a gente fala um pouquinho também sobre essa questão da anemia. Mas a anemia por B12, eu nem sabia que existia outro tipo de anemia, isso aí já é uma novidade pra mim, né, que sou leigo. Essa anemia por B12, que tem um nome de um Digimon, megaloblástica, quando ocorre a redução da quantidade de hemoglobina no sangue. O que é hemoglobina? É a parte vermelha? A hemoglobina são as células do sangue, elas transportam oxigênio, por isso a sensação de cansaço, de fadiga, porque para de circular tanto oxigênio no nosso sangue. Essa anemia megaloblástica também, ela dá uma sensação de acelerar o coração, assim, de arritmia, com pequenos esforços. E quando essa anemia acontece, é geralmente porque o indivíduo já está no estado muito avançado da deficiência. E só para constar, esses dados que eu tirei para fazer essa pauta são do livro do Dr. Eric Slivit. Ele é um médico nutrólogo. Ele é referência aqui no Brasil em nutrição vegetariana e vegana. Ele dá palestras, pós-graduação. Ele também tem um podcast. Desculpa, é verdade. Ele tem um podcast dele. E a gente está publicamente também convidando o Dr. Eric, se quiser vir aqui no nosso podcast, no nosso humilde podcast, conversar com a gente. Seria um sonho. Esse livro se chama Alimentação Sem Carne e ele fala sobre vários aspectos da alimentação vegetariana de uma forma técnica, mas muito fácil de entender. Então, se você tiver interesse, leia esse livro, ele é muito bom. Enfim, a deficiência de B12 também pode levar a alguns sintomas neurológicos, que são bem comuns, na verdade, né? As pessoas que apresentam essa deficiência. Só para entender, essa deficiência de B12, ela pode levar a uma degradação da bainha de mielina, que é como se fosse uma capa que cobre os neurônios. Isso prejudica a condução de impulsos nervosos. Então, por isso que a pessoa se sente muito cansada, ou sente muita dor de cabeça, ou dificuldade para pensar, para raciocinar. É porque esses sintomas atingem o nosso sistema nervoso. Tá, peraí, agora ficou um pouco confuso pra gente que é leigo aqui. O que é a bainha de mielina? É como se fosse uma capinha que cobre os nossos nervos e ela faz essa interação entre os neurônios. Tá, então beleza. Vamos pensar que o nosso nervo é um fio elétrico, a bainha de mielina é a capinha do fio elétrico, ok? E essas informações passam entre um neurônio e outro e fazem com que o nosso sistema nervoso consiga levar informações, por exemplo, para nossos músculos, para a gente se movimentar, para a gente pensar. Então, em teoria, se eu tenho uma B12 baixa, ela vai detonar aquela capinha e vai fazer com que os meus neurônios eles tenham uma comunicação entre eles um pouco dificultada, é isso? Isso, exatamente isso. Em outras palavras, eu vou ficar mais burro. Vai ficar mais lerdo. Ah, entendi. E, assim, a longo prazo, isso pode levar a problemas bem sérios, assim, tem até alguma relação com a doença de Alzheimer. Então, por isso que é importante que a gente sempre fique atento a essa vitamina. Pessoas acima de 50 anos comecem a fazer os exames. Por mais que o seu médico não peça, você vai lá e fala, eu acho que seria interessante dosar minha vitamina B12. Porque é muito comum as pessoas acima de 50 começarem a apresentar deficiências, mesmo que elas comam carne. Mulherada que tá grávida, né? Esse é um assunto sempre muito delicado quando a gente tá falando sobre a alimentação vegetariana, né? Porque eu preciso comer carne, senão o bebê vai ficar fraco e tudo mais. E com relação à B12, se ela tem uma mulher que ela é gestante, seja vegana ou seja não, mas tá com B12 baixa, o que pode acontecer? Assim como a vitamina B9, o ácido fólico, elas participam da formação do sistema neurológico do feto. Se a vitamina B12 está baixa na mãe, isso pode influenciar negativamente para a formação do bebê. Até mesmo antes de engravidar é bom dosar essa vitamina e ir acompanhando conforme a gestação. Mas ela é importante tanto nas mulheres vegetarianas como para mulheres onívoras. Ela é bem importante. Beleza, a gente sabe o que é a B12, a gente sabe de onde que ela vem e o que acontece caso a gente não tenha ou tenha uma deficiência de B12 ou tenha B12 muito baixa. Mas eu tô lá, consumi a B12 e o que o meu organismo vai fazer com aquela vitamina? Bom, o nosso organismo demanda muito essa vitamina para atividades intelectuais, para concentração, para memória, até mesmo para atenção. Então quando a pessoa tá com muita falta de memória, tá se esquecendo muito das coisas, pode ser um sinal de deficiência de B12. O fígado também utiliza muito essa vitamina para meio que limpar o organismo de substâncias nocivas. Até mesmo o consumo de álcool, ele tende a causar uma deficiência das vitaminas do complexo B. Então quer dizer, eu consumo
carne regularmente, teoricamente as minhas fontes de B12 são, abre aspas, boas, mas eu consumo também regularmente bebidas alcoólicas. Então quer dizer que às vezes eu estou fazendo o meu fígado acabar com o meu estoque de B12 e mesmo assim eu vou ter que suplementar mesmo comendo carne? Sim, é por isso que muita gente tem deficiência de B12, mais de 50% da população, porque não é só comer a carne e beleza, meu organismo vai absorver e eu vou usar. Não, tem uma série de fatores que vão atrapalhar ou vão ajudar na absorção. O alcoolismo é super delicado porque ele faz todas essas vitaminas do complexo B ficarem baixas, até quadro de depressão se agravar, porque a vitamina B12, aliás, todas as vitaminas do complexo B, elas estão ligadas com essa parte neurológica, então não é só comer a carne ou alimentos de origem animal que tá tudo bem. A gente precisa analisar o indivíduo no aspecto como um todo, assim, se vai absorver direito, se tá absorvendo, se não tá. Ah, entendi. Falando de vitaminas no geral, a B12 ela é a única vitamina que a gente não encontra no reino vegetal ou tem mais alguma outra vitamina que a gente precisaria suplementar que a gente ou não produz no nosso corpo ou não encontra no reino vegetal? Eu sei que, na verdade, toda vitamina a gente precisa suplementar se estiver com nível baixo, até a vitamina D, que é pegar sol e tudo mais. E a vitamina B12, outra pergunta, tem vitamina B12 que não tenha origem animal, essa vitamina manipulada, a cápsula? Eu sei que às vezes a cápsula pode ser de gelatina e ela tem origem animal, né? Existe uma cápsula que não seja de gelatina, que seja de alguma outra coisa? Sim, mas aí acho que quando tu for pedir pra suplementar, tu tem que avisar. Eu sou vegano, eu gostaria que não tivesse nada de origem animal. Porque pode sim ser feito com algo de origem animal. Mas, via de regra, não, porque ela vem de bactérias, né? Respondendo a tua pergunta, só a vitamina B12 que a gente não consegue no reino vegetal, as demais a gente consegue. E a vitamina D, em alguns alimentos de origem animal contém um pouquinho, mas também não são fontes seguras. A única fonte segura é a exposição à luz solar, mas a gente suplementa a vitamina D porque é difícil, né? Não dá pra pegar sol, a gente não consegue pegar sol todos os dias da forma que deveria. E a vitamina D também é muito importante pro nosso organismo, é importante que a gente dose sempre pra ver se os níveis estão legais. A minha última pergunta... Pessoal, essas perguntas eu tô fazendo na hora, a gente não ensaiou antes, tá? Então é realmente pra testar os conhecimentos da Bárbara. É tipo o show do milhão, só que eu não tenho dinheiro do Silvio Santos. A última pergunta que eu faço, pra gente encerrar esse episódio, é essa questão... A gente sabe que a vitamina B12 ela é obtida por cultura de bactérias. Mas a partir do momento que eu tô explorando a bactéria, ela pode não ser considerada vegana? Não, né? A bactéria não é um ser senciente. Ah, Então ela não sente dor, ela não sente medo. É diferente, né? entendi. Então ela não tem uma intenção, ela simplesmente vai executar o papel dela e acabou. Exatamente. Beleza, então quando o pessoal pegar e chegar pra vocês e falar, Pô, mas tu é vegano, então, pô, coitada da bactéria. Pô, tu não pode tomar um antigripal ali porque tu vai matar o vírus. gente, é a questão dos seres sencientes. Isso aí acho que a gente fala no primeiro episódio. No primeiro episódio, mas eu achei legal reforçar agora. Só uma coisa, né? Quando a gente se torna vegetariano estrito ou ovo-lacto, e as pessoas tendem a falar que essa alimentação não é segura porque tu tem que tomar vitamina. E se tu tem que tomar vitamina, é porque, né, tá faltando alguma coisa. Então, se você já pensou assim, ou já ouviu alguém falando isso, a deficiência de vitamina B12 não afeta só a população vegetariana, afeta todos. E não é algo que venha da carne, vem de bactérias, então tenha isso em mente. E se alguém te falar isso, pode rebater com esse argumento, porque ele é verídico. Não são os animais que produzem, não é algo que vem da carne. A carne não é um alimento completo, como muitos pensam. Essa vitamina vem de bactérias e muitos onívoros precisam suplementar. Então, assim, não é algo que só vegetarianos precisam. Felizmente, né, a população vegetariana é a que mais se preocupa com essa vitamina e se preocupa muito com a saúde no geral, apesar de nem todos os vegetarianos serem saudáveis. Mas é algo que deveria ser da preocupação de todos. Então é isso. Obrigado por ouvir mais esse episódio, né? A gente fica muito feliz ali que vocês estão acompanhando o nosso trabalho. Lembrando que nós estamos em todos os agregadores e plataformas de podcasts. Se possível, indique o nosso episódio, dê um like, compartilhe, mostre esse episódio para aquela pessoa que fica enchendo o teu saco que tu tem que ficar tomando vitamina. Mostre esse episódio para aquela pessoa que consome carne, mas está narrando que tem alguns sintomas que podem ser falta de B12, como formigamento nos membros, falta de
memória e tudo mais. Então isso ajuda bastante a gente e motiva a gente cada vez mais estar estudando, né? Porque a gente não é fácil, essas pautas levam tempo, a gente tem que estudar elas, a gente não quer trazer nenhuma informação besta para vocês. E sempre lembrando, nenhum conselho que a gente dá sobre alimentação, suplementação, deve ser levado em consideração sem a consulta de um profissional. Então assim, se você precisa ou não precisa suplementar B12, quem vai dizer isso vai ser um profissional de nutrição, ou um nutrólogo, ou um médico, ou um nutricionista. Então procure um nutricionista, procure um médico, faça o exame, veja como estão seus níveis de B12 e daí sim suplemente a quantidade indicada por eles. Queria agradecer a nossa ouvinte Maria Eduarda pela sugestão de pauta. Muito obrigada. Obrigada também por incentivar a gente a continuar, por sempre escutar o podcast. Isso é muito importante. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, até a próxima.